Olá, eu sou Camila Araripe, sou mentora espiritual, criadora do Templo do Amor e trago para vocês essa primeira aula do programa Tecendo Ser Tântrico. Então vamos lá. Eu venho falar aqui sobre o poder do olhar, sobre o poder da conexão através dos olhos. Os olhos são o espelho da alma. E isso não é mentira, isso é totalmente verdade. Dentro de um conceito muito mais amplo e muito mais profundo, nós temos os olhos como essa força motriz da nossa consciência. Você já deve ter visto por aí pessoas que têm o elemento corpo, ou seja, essa carcaça, igualzinho ao elemento corpo de outra pessoa que existiu em outra época, né? Ou então uma pessoa que encontra a sua semelhante gêmeo que vive do outro lado do mundo, né? Isso já existem muitos relatos, né, na internet, é só você pesquisar sobre. O que acontece dentro de toda uma criação genética, nós temos alguns bilhões de elemento corpo. E a nossa consciência, a nossa alma, ela anima esses corpos, né? Então, por exemplo, eu estou com este corpo nesta encarnação, mas numa próxima encarnação eu não vou usar o mesmo corpo. Outro ser vai animar este corpo. E é por isso que a gente tem o estudo dos humores, né? A gente tem a astrologia, a gente tem a fisiognomonia. Então, quando a gente entende que o formato da minha sobrancelha tem um motivo, o formato do meu nariz tem um motivo, tudo tem um motivo, a gente começa a esquecer essa coisa de comparação, essa coisa de beleza, de padrão. E aí, sendo assim, é por isso que os olhos são o espelho da alma. Porque é através do olhar que a gente reconhece alguém. Não é sobre um corpo, um rosto. É sobre um olhar. E esse olhar carrega trejeitos, né? E esses trejeitos são facilmente reconhecidos. Tanto que almas muito próximas, todos nós somos almas muito próximas, né? Porque vivemos aqui nesta terra, estamos aqui unidos. Só que existem almas que se conectam mais umas com as outras. E quando há esse reconhecimento, ele é através do olhar. E aí, trazendo todo esse conceito do patriarcado e da monogamia, né? E o casamento como uma forma de você manter a sua propriedade privada muito bem guarnecida, né? Muito bem guardada. O corpo feminino e todo o feminino, ele foi cada vez mais castrado, né? E tudo que é feminino também, assim como essa força de sustentação no olhar. O olhar profundo, direto e magnético, ele foi rebaixado a somente uma conquista romântica. E isso adoeceu a sociedade como um todo. Porque quando as pessoas se olham nos olhos, firme, não tem como haver desavença, briga, confusão, né? As pessoas brigam, as pessoas têm problemas umas com as outras porque nos foi cortada essa conexão. Nos foi cortado o toque, a gente não pode se abraçar, se beijar. Não necessariamente na boca, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de você dar um cheiro, de você dar um abraço mais apertado e mais longo. E esse tipo de dinâmica, ela só é permitida entre casais ou entre pessoas que têm um interesse sexual uma na outra. Isso é muito tóxico, porque a gente vê as crianças, por exemplo, elas se tocam, elas se beijam, sem distinção de certo, errado, do quero, não quero. O poder do Tratak, ele muda a sua vida. Um olhar entregue e profundo, ele muda a sua vida. E dentro desse processo, é importante que você entenda que a cultura, ela faz de tudo para que nós não encontremos a nossa essência única.
ela faz de tudo para que nós competimos, né? Para que nós que a gente compita, né? Uns com os outros, mulheres com mulheres, homens com homens, homens e mulheres. Então as relações, elas sempre são pautadas no esquecimento do corpo. É sempre tudo voltado muito para a mente. E aí, quando a gente se desconecta desse corpo, desse elemento corpo, a gente se desconecta da vida. E essa desconexão da vida é isso que pega. Porque a energia sexual é a energia da vida. E essa energia da vida, ela flui por todos nós, né? A energia do dinheiro, ela está totalmente conectada com a energia sexual. Ela está totalmente conectada com essa conexão com a vida. Então, por exemplo, se eu me sinto totalmente conectada com a vida, eu vou receber financeiramente equivalente. Agora, se alguma parte minha, seja por herança ancestral, seja pelas minhas experiências nesta encarnação ou em outras, não se sente merecedora e conectada com a vida, essa parte, ela vai sempre pulsar medo, pulsar insegurança, pulsar a falta. Porque o foco é a falta, o foco é a mente, né? Quando você vai para o corpo e você começa a sentir essa força que é ser humano, estar humano, você vê que não existe escassez na Terra. Não existe. Porque a quantidade de cabelo que a gente tem na cabeça, a quantidade de células que temos no nosso elemento corpo, tudo funcionando perfeitamente bem, o coração batendo, tudo batendo. Isso, claro, dentro, né, de uma concepção de saúde, né? Pessoas saudáveis, né? Não estou falando aqui de pessoas que estão fisicamente doentes, porque essas pessoas que estão fisicamente doentes, elas precisam de ajuda espiritual, emocional e física, né? Porque é importante a gente interferir no físico também. Só que o ponto é, a nossa alimentação, ela é tóxica. A comida é envenenada, o ar é envenenado, a água é envenenada, a terra é envenenada. A nossa mente é envenenada, né? Hollywood nos mostra um amor romântico completamente envenenado, né? Ciúme, insegurança, agradar o outro. Isso tudo é receita para o fracasso, né? E não é para o fracasso da relação, mas é para o fracasso da sua relação consigo mesma, consigo mesmo. E dentro desse processo, dentro desse fracasso, o que a gente tem? Mais do mesmo. E aí as pessoas vão materializando exatamente o que elas não têm e o que elas não querem, né? Porque quando a gente fala de amor, o amor, ele é nada mais, nada menos do que a expressão da nossa essência única. É só isso. Então, se você está ancorado na sua presença e na sua essência única, você vai vibrar amor. E aí você não vai tratar as pessoas mal. Você não vai se colocar em primeiro lugar apenas de uma maneira egoísta. Você vai se colocar em serviço. Você vai entregar o seu ouro, a sua essência única. E a partir disso, a sua vida vai mudar. E quando você muda a sua consciência sobre si mesmo, sobre si mesma, você muda tudo à sua volta. Quando você começa a encarar as pessoas nos olhos, não com um ar de provocação ou superioridade. Quando você começa a olhar de fato dentro dos olhos das pessoas, você começa a enxergar as pessoas. Primeiro você vê você refletido nos olhos dela. E quando você se vê refletido no outro, você entende o processo do outro.
mas principalmente você entende o seu. E esse processo, esse entendimento de si mesmo, através do tratar-que, através de olhar nos olhos, é muito poderoso. Porque é uma comunicação de alma para alma. Não é uma comunicação rasa com as palavras. A comunicação verbal ela é muito importante, mas a comunicação não verbal ela é mais importante que existe. Os atos das pessoas contam muito mais do que as suas palavras. A forma como a pessoa que está com você trata outra pessoa que é menos importante, isso conta muito mais do que a pessoa te tratar muito bem e tratar as outras pessoas mal, sabe? Então, olhe nos olhos. Olhe profundamente nos olhos de todas as pessoas que você encontrar, tendo intimidade ou não. Honre esta alma que está na sua presença. E quando você fizer amor, olhe nos olhos. É cura, é expansão, é elevação. E é por isso que olhar nos olhos é meio que proibido. Porque não há interesse da grande indústria que você seja autossuficiente, que você esteja sentada no trono das suas emoções, no trono da sua vida, que você comande a sua vida através do amor. Se é uma pessoa que se ama, ela tem coragem de olhar nos olhos de outra que se ama. Entende? Não é uma competição, é simplesmente uma oração.